Olá, vamos falar agora, continuar falando sobre geometria plana e vamos falar da segunda aula, tá certo? Módulo 15, aula 2, geometria plana. Vamos falar sobre os critérios de congruência de triângulos. Reparem, critério de congruência. Congruência é quando possuem lados com as mesmas medidas, tá? Que é diferente de critérios de semelhança, onde a gente conclui que os lados são proporcionais e não iguais, tá certo? E vamos dar 3 exemplos para resolver para vocês. Então, falar sobre os critérios de congruência de triângulos. Primeiro critério é quando você tem dois ângulos formando lados iguais. Dois triângulos, dois ângulos com a mesma medida e o lado entre esses dois ângulos com a mesma medida, tá? O segundo critério, dois lados com a mesma medida, formando ângulos com a mesma medida. O terceiro critério, os 3 lados com a mesma medida. E o quarto critério, um lado, um ângulo e um ângulo oposto ao lado, tá? Lado, ângulo e ângulo oposto. Diagonais. Ora, o que é diagonal de um polígono? Diagonal de um polígono é um segmento de reta que une dois vértices não adjacentes ou dois vértices opostos. Por exemplo, o F e o A não formam uma diagonal, formam um lado. O F e o B formam uma diagonal. O B e o C formam um lado. O B e o E formam uma diagonal, tá? Como é que a gente calcula o número de diagonais que possui um polígono? Utilizando a fórmula D, número de diagonais, é igual a n que multiplica n menos 3 sobre 2, onde n é o número de lados. Por exemplo, se o polígono tiver 6 lados, então nós vamos ter 6 menos 3 dá 3, 6 vezes 3 18 sobre 2 dá 9. Então um polígono de 6 lados tem 9 diagonais, tá certo? A soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos de um polígono é igual a 180 graus multiplicado por n menos 2. Se for um triângulo, por exemplo, nós vamos ter 3 menos 2 dá 1, 180 graus. Então, um triângulo, a soma dos ângulos internos, qualquer que seja o triângulo, vale 180 graus. E o hexágono, que é esse outro exemplo aqui, no caso seria 6 menos 2, 4, 180 vezes 4, 720. Então, o hexágono, a soma dos ângulos de todos os ângulos do hexágono vale 720 graus. Já a soma dos ângulos externos é fixa. A soma dos ângulos externos vale 360 graus, tá? Não importa qual seja o polígono, a soma dos ângulos externos vale 360 graus. Ora, se o polígono for regular, cada ângulo interno vale. Se ele for regular, o que é que significa que ele é regular? Significa que possui todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida, tá? Cada ângulo interno, como são todos iguais, eu pego a soma total e divido pela quantidade de ângulos. Então, por exemplo, num triângulo, 180 multiplicado por 3 menos 2, que dá 1, dividido por 3. Então vai dar 180 dividido por 3, dá 60. Num triângulo equilátero, no caso, possui os 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Cada ângulo interno vale 60 graus. Cada ângulo externo, como nós falamos, a soma dos ângulos externos vale 360 graus. Ora, vou defender, é fixo. Para achar a soma dos ângulos externos de um triângulo, eu tenho 360 dividido por 3.
cada ângulo interno vale 360 dividido por 3, aliás, cada ângulo externo, né? Cada ângulo externo vale 360 dividido por 3, 120 graus. Teorema de Tales. O que diz o Teorema de Tales? Um feixe de paralelas é um conjunto com várias retas na mesma direção, tá certo? Então nós temos aqui nesse caso 4 retas. Um feixe de paralelas determina sobre duas transversais. Temos aqui uma transversal, outra transversal, segmentos proporcionais. Então nós temos AB está para RS, assim como BC está para ST, assim como CD está para TU. Ok? Exercícios. Na figura R paralela S paralela T. Então nós temos aqui um feixe de paralelas. Ele quer saber o valor de x vezes y. Está dizendo que é 20. Será que é mesmo? Ora, nesse caso eu faço 6. Esse segmento de reta aqui vale, esse vale y, esse vale x, 12, 8, 6 e 10. 10 esse segmento, 8 esse outro segmento, 12, então cuidado aí, porque nós vamos ter esse segmento aqui, ó, 6, 8, 14. X vezes Y, né? X está para S, assim como Y está para 10. X está para S, como Y está para 10. No caso, eu tenho Y seis, não está muito claro aqui essa figura. O 6 é que segmento, pelo que está dando a entender aqui, o 6 é esse segmento menor, que é 6 e aqui é 8, tá certo? Então eu faço 14 está para 12 mais x, assim como o y está para 10. 14 está para 10, assim como 12, tudo indica que é esse segmento aqui, ó, mais x, que é esse segmento aqui, está para y. Resolvo isso e acho os valores de x e y. Na figura, vamos ver se fica mais claro nesse outro. Está definido os segmentos, né? Esse segmento é 20, esse é 60, esse é 80, x, y e z. Ele diz na figura A, paralela B, paralela C, paralela D. Sabendo que x mais y mais z igual a 240, x mais y mais z igual a 240, ele quer saber o valor de x, y, z. Então nesse caso eu faço 20 está para x, assim como 60 está para y, assim como 80 está para z. Aí eu aplico a propriedade das proporções e eu vou dizer que a soma delas, no caso 20 mais 60 mais 80 está para x mais y mais z, que é o que ele quer. Então aqui fica
20 mais 60 dá 80, com 80 dá 160, está para x mais y mais z, assim como 20 está para x, assim como 60 está para y, assim como 80 está para z. Ok? E nesse outro, na figura DE paralela a BC, calcule o valor de x. Vai ficar x está para 5, assim como x mais 4 está para 7. Aplica a proporção e resolve o que ele está pedindo. Então na próxima aula nós vamos continuar falando de geometria plana. Ok? Até a próxima então.